O Japão é o 10º país mais populoso do mundo, com uma população estimada em mais de 130 milhões de pessoas, e grande parte dessa população está nas cidades. Diariamente, milhares de pessoas se deslocam para os mais diversos locais, dentre escolas, locais de trabalho, áreas de lazer, entre outros. Mover essa grande massa de pessoas pelo ar implicaria que 3 aviões jumbo decolassem a cada 5 minutos, o que não seria nada barato e aumentaria drasticamente os níveis de poluição. As estradas também não seriam uma boa ideia porque já estão super congestionadas. A solução escolhida pelos japoneses foi o comboio. Os comboios são meios de transporte capazes de levar uma grande quantidade de pessoas e carga, e já são usados há mais de 100 anos, e são o 3º meio de transporte mais seguro do mundo, perdendo somente para o avião e o elevador, que é tido como o meio de transporte mais seguro. Mesmo com a introdução dos comboios modernos, que são muito mais avançados, sofisticados e muito mais velozes, ainda não conseguiam atender a grande demanda de transporte que o Japão precisava. Os engenheiros japoneses queriam então redesenhar o trem convencional, deixando-o muito mais veloz e capaz de atingir 320 km/h, para que rotas chaves como o Tokaido Shinkansen, Sanyo Shinkansen pudessem ser feitas várias vezes por dia e em muito menos tempo. E assim surgiu o conceito dos trens bala. Mas como transformar um comboio convencional em um trem de alta velocidade? As locomotivas convencionais, que no melhor dos casos chegam a 70 km/h, não suportariam os esforços que uma viagem a 300 km/h impõe sobre a estrutura. Assim sendo, para que os trens de alta velocidade se tornassem realidade, era preciso redesenhá-los completamente. Mas não só redesenhá-los, era necessário também reinventar a roda e encontrar alguma maneira de mantê-los sobre os trilhos sobre essas velocidades. E tudo começa com o formato das rodas. Uma roda de uma locomotiva convencional pode parecer um item simples, mas esconde alguns itens críticos que, dentre outros, permitem com que o comboio faça curvas e, principalmente, evita o descarrilhamento. Embora de primeira as rodas aparentem ser cilíndricas, ao olharmos mais de perto, nota-se que elas têm um formato semicônico. A borda externa tem um diâmetro menor em relação à borda interna, formando assim um ângulo que termina com uma saliência chamada de flange. Essa saliência, que fica muito mais para baixo dos trilhos, é muito importante, e é ela que evita com que as rodas escapem dos trilhos. Esse formato da borda interna ser maior em relação à borda externa tem a função principal de permitir com que o comboio faça curvas. Mas como? Imagine que o comboio precisa fazer uma curva à esquerda. Para fazer uma curva à esquerda, as rodas do lado direito têm de percorrer uma distância maior em relação às rodas do lado esquerdo. Isso implica com que as rodas do lado direito, por um curto período de tempo, tenham de girar uma velocidade maior em relação às rodas do lado esquerdo, porque a distância que elas percorrem é maior. É exatamente o que acontece em uma corrida olímpica. O atleta que estiver a percorrer o circuito com menor circunferência deve ficar muito mais atrás em relação ao atleta que estiver a percorrer o circuito com maior circunferência. Isso porque a distância que o atleta no circuito de menor circunferência percorre é muito menor em relação à distância percorrida pelo atleta no circuito de maior circunferência. Porém, as rodas de um comboio não giram separadamente e a velocidades diferentes. Isso porque elas são ligadas pelo mesmo eixo, que só permite com que elas girem ao mesmo tempo. E é aí que aquele formato semicônico entra em ação. Ao fazer curvas, as rodas do lado externo da curva ficam com um diâmetro levemente maior em relação às rodas do lado interno da curva, deslocando levemente o centro de gravidade para o lado em que se está a realizar a curva. Ou seja, quando o comboio curva, ele está momentaneamente sobre rodas que são efetivamente de 2 tamanhos diferentes. A roda maior em relação à outra permite que a curva seja feita, mesmo que ambas estejam girando na mesma velocidade. Mas quando o comboio não está a fazer curvas, esse formato das rodas cria um perigoso fenômeno de oscilação conhecido como Haunting Oscillation, que é simplesmente as rodas oscilando de um lado para o outro de forma contínua, que tende a se intensificar conforme a velocidade aumenta, o que seria potencialmente catastrófico para um trem que se move a mais de 300 km/h. Por isso, para se alcançar maiores velocidades, os trens deixam de usar rodas, para reduzir o barulho, reduzir o atrito e para ficarem mais seguros. E é por isso que os trens de levitação magnética, ou maglev da China, não fazem uso de rodas em altas velocidades. Eles levitam a uma pequena distância que varia de 1 a 10 cm acima dos trilhos, com todo o peso do trem ficando apoiado em um invisível colchão magnético gerado pela força de repelição de poderosos ímãs situados tanto no trem assim como nos trilhos. Mas pelo fato do trem precisar levitar para poder se mover, isso implica que todo o trajeto da linha férrea tinha de ser eletrificado, o que constitui um grande perigo. Mas segundo seus projetistas, somente a área em que o trem estiver próximo ou a passar por ela é que será eletrificada.
Junte isso ao fato de ser necessário construir milhares de quilômetros e quilômetros de novas linhas férreas especiais dedicadas somente a estes trens, e o projeto dos maglev acaba sendo muito caro, motivo pelo qual eles ainda não são uma realidade. Voltando para os trens bala japoneses. Para eliminar o Round Oscillation, os engenheiros modificaram o formato das rodas, eliminando quase totalmente aquele formato semicônico, deixando as rodas mais retas. As rodas ainda contam com um pequeno ângulo que ajuda nas curvas, mas um outro sistema foi criado para ajudar ainda mais nas curvas, que é o sistema de mecanismo de inclinação baseado em suspensão a ar e dados de posição de alta precisão, que é basicamente um sistema controlado digitalmente, extremamente preciso, que prevê e antecipa as curvas e inclina cada um dos 16 vagões precisamente no momento exato. Esse sistema inclina o trem em até 1 grau de inclinação lateral, mantendo a aceleração lateral sentida pelos passageiros abaixo dos 0,9 metros por segundo ao quadrado, com o trem descrevendo uma curva de 2.500 metros de raio se movendo a 270 km por hora, que era um dos requisitos exigidos. Aliás, a série N700 de trens bala foi a primeira a adotar um sistema de inclinação tão preciso como este, e o trem não será certificado e nem será suficientemente seguro e confortável de operar caso um sistema como este não fosse criado. Diversos computadores, válvulas eletromagnéticas, sensores, circuitos pneumáticos, circuitos elétricos e microcontroladores trabalham em conjunto ajustando milhares de vezes por segundo a altura e a inclinação do trem, e tudo isso é feito em milésimos de segundo, com todos os computadores e circuitos pneumáticos tolerantes a falhas. Você deve imaginar que os trilhos de uma linha férrea não são perfeitos. Há trechos em que os trilhos são mais estreitos e outros em que os trilhos são mais afastados. E esse desalinhamento se intensifica com a expansão térmica dos metais que formam a linha férrea. E isso causaria várias trepidações e uma centena de vários outros problemas para um trem que se move a mais de 300 km por hora. Então, como faz? A solução é a instalação de um conjunto de molas, assim como nos carros, para absorver os impactos e as imperfeições da linha férrea, não só impactos verticais, mas também imperfeições horizontais. Assim, essas molas permitem que as rodas se distanciem uma das outras no sentido horizontal, absorvendo as imperfeições dos trilhos ao longo de todo o trajeto. Com o problema das rodas ultrapassado, o próximo desafio é a propulsão. Os trens bala são veículos essencialmente elétricos, o que significa que eles se movem graças a um conjunto de motores elétricos, 56 para ser mais preciso, de 305 kW cada, distribuídos ao longo dos 16 vagões. Mas ao contrário dos carros elétricos que armazenam energia em baterias para posteriormente distribuir para os motores elétricos, os trens bala não fazem uso de baterias. A energia elétrica recebida é diretamente enviada para os motores elétricos que por sua vez impulsionam o trem. Mas de onde vem essa energia? Bom, de uma rede elétrica logo acima do trem que passa simplesmente 25.000 volts a 60 Hz em corrente alternada. E para que essa energia chegue até o trem, um dispositivo chamado de pantógrafo se encarga de realizar essa tarefa e de manter um contato constante com a rede elétrica logo acima. E isso é muito importante, porque se esse contato for perdido, duas coisas acontecem. O trem fica sem energia e consequentemente para. E a segunda é que se formam arcos elétricos com temperaturas superiores a 1200 graus Celsius, que danificam as linhas elétricas suspensas logo acima e também danificam o pantógrafo por superaquecimento. O pantógrafo deve então manter um contato constante com as linhas elétricas suspensas, aplicando uma força que deve estar dentro de uma faixa bem definida, de 70 a 120 newtons. Se a força for mais baixa, o pantógrafo perde contato e ocorrem arcos elétricos. E se a força for mais alta, o atrito resultante desgastará as linhas suspensas prematuramente. Por isso que os pantógrafos são projetados para ter movimentos verticais variáveis, para que mesmo em trechos em que os fios suspensos estão mais frouxos ou mais esticados, o contato nunca seja perdido. Mas nem sempre funciona. Numa visão geral, o N700 é um trem elétrico, com a sua estrutura feita em alumínio, com cada vagão tendo 25 metros de comprimento, exceto o vagão da dianteira e o da traseira, que tem pouco mais de 27 metros. Possui uma velocidade máxima de 360 km por hora, porém é limitado a 300 km por hora por causa da condição e saúde dos trilhos, e também pela existência de curvas mais fechadas que poderão ocasionar um descarrilamento do trem. Possui um peso total de 715 toneladas na configuração de 16 vagões, 56 motores de 409 cavalos cada, que somados conseguem debitar 22.904 cavalos. Pode acelerar de 0 a 300 km por hora em 180 segundos.
Todo esse sistema requer uma tensão de 25.000 volts a uma frequência de 60 Hz em corrente alternada. E esse nariz mais alongado na dianteira não é estilo, e nem para-choques para eventuais colisões, e muito menos esconde algum tipo de maquinário do trem-bala. Esse nariz é essencial e cumpre dois propósitos muito importantes. O primeiro é que ele dá um acabamento aerodinâmico muito melhor e muito mais eficiente, principalmente em altas velocidades. Ou seja, o ar flui muito melhor e com muito pouco arrasto. E segundo é que ele reduz o efeito pistão, também conhecido como tunnel boom, que é basicamente um estrondo que acontece quando um trem de alta velocidade e em alta velocidade entra em um túnel. O ar ao redor do trem deslocado em alta velocidade é forçado a entrar no túnel, criando potentes ondas de choque. Além do barulho e das vibrações, também são criadas forças que podem danificar o túnel e construções ao redor. Mas mesmo com tanta inovação, os trens-bala japoneses ainda enfrentam um grave perigo somente pelo fato de operarem no Japão. Um inimigo imprevisível, devastador e que não se pode ver até que seja atingido por ele: os terremotos. Em média, o Japão é atingido por um terremoto a cada 5 minutos, a maioria deles variando de 1 a 3 graus de magnitude. Esse cenário não aparenta ser muito bom para as milhares de pessoas que se deslocam constantemente a quase 300 km por hora em trens-bala. E de experiências em eventos passados, os engenheiros já sabiam que em grandes tremores de terra, os trilhos são completamente destruídos, provocando o descarrilhamento de vários comboios, especialmente dos que estiverem se movendo em altas velocidades. Os engenheiros precisavam então de desenvolver alguma maneira de detectar com antecedência os terremotos. Nos estudos dos sismos, já era sabido que num evento sísmico existem as P-waves, ou ondas primárias, que são as primeiras ondas muito pequenas, pouco destrutivas, difíceis de serem detectadas e que viajam a altas velocidades, muito mais rápidas em relação às ondas posteriores, chamadas de S-waves, ou ondas secundárias, relativamente mais lentas, de alta energia e que são facilmente detectáveis. Porém, quando chegam já não há muito o que fazer. Sabendo disso, os projetistas do N700 focaram seus esforços em criar sismômetros e outros equipamentos que fossem realmente sensíveis e capazes de detectar as P-waves. E esse sistema criado, que trabalha em conjunto com a agência meteorológica local, é chamado de Terra-S, que é um conjunto de sismômetros e outros equipamentos espalhados ao longo da costa e em outros pontos no Japão. Esse sistema calcula a magnitude e o epicentro do terremoto em apenas 2 segundos. E assim que o sistema detecta que o tremor é de uma magnitude que oferece risco para os trens, ele envia um sinal e a energia é cortada, parando qualquer trem que estiver em movimento. Um sistema de comunicação e o sistema de travões de emergência instalado nos trens-bala conduzem para uma parada total em um curto espaço de tempo. E como os tremores de terra são muito bons no que fazem, e não adiantaria de nada trazer o trem-bala para uma parada rápida e segura, sendo que o túnel ou o viaduto onde o trem estiver vier abaixo. A outra dimensão do sistema foi de reforçar as estruturas críticas por onde o trem-bala passa, como pontes, túneis, pilares de viadutos e até a adição de travas para os trilhos para que as rodas não escapem, mesmo sob um grande tremor de terra. Instalação de estruturas metálicas nos pilares dos viadutos para impedir que abanem excessivamente e várias outras medidas.